Milionário vê menino negro da rua usando o colar de sua filha desaparecida. O que ele descobre muda tudo. O sinal vermelho na Quinta Avenida nunca havia parecido durar tanto tempo. Wobont Anderson, um empresário de 45 anos, tamborilava os dedos no volante de sua Mercedes, enquanto observava o trânsito típico de Manhattan, quando algo gelou seu sangue. Um menino negro de cerca de 12 anos estava se movendo entre os carros vendendo doces. Mas não foi isso que fez os olhos de Wobont se arregalarem. Foi o que pendia ao redor do pescoço magro do menino. Um colar de prata com um pingente de borboleta, incrustado de diamantes. O mesmo colar que ele havia mandado fazer especialmente para Sophie no Natal passado. A mesma Sophie que havia desaparecido 4 dias atrás sem deixar rastros. Wobont abriu a porta do carro antes mesmo de pensar sobre isso. Ei, garoto, espere. O menino, Marcus, embora Wobont ainda não soubesse disso, saltou e começou a correr. Não era paranoia, era experiência de rua. Um homem branco rico gritando com ele nunca significava nada de bom. Por favor, eu só quero conversar sobre esse colar. Wobont correu atrás dele, ignorando as buzinas irritadas dos carros presos no trânsito. Onde você conseguiu isso? Marcus parou no meio da calçada, ofegante. Seus olhos castanhos avaliaram Wobont com a sabedoria precoce de alguém que havia aprendido a sobreviver sozinho. Eu não roubei nada, senhor. Juro por Deus que não roubei. Eu sei que você não roubou, disse Wobont, tentando controlar sua voz trêmula. Esse colar pertencia à minha filha. Ela está desaparecida. Marcus hesitou. Havia algo na voz deste homem que não soava como os outros. Não era raiva ou acusação, era puro desespero. Eu encontrei uma menina, ele sussurrou finalmente. Ela estava machucada, se escondendo em um prédio abandonado no Bronx. Pensei que ela estava morta, mas ela me deu isso e me pediu para encontrar o pai dela. O mundo de Wobont girou. Onde ela está? Eu cuidei dela por 3 dias. Ela está viva. Mas Marcus mordeu o lábio. Ela me contou coisas sobre quem fez isso com ela. E senhor, eu não acho que esse foi um sequestro normal. Wobont sentiu algo frio subir pela espinha. Por 4 dias, ele havia implorado à polícia, contratado investigadores particulares, oferecido recompensas. Mas foi uma criança de rua. Alguém que a sociedade nem mesmo via, quem encontrou sua filha. Me leve até ela. Agora. Wobont puxou as chaves do carro. Tudo bem, mas há algo que você precisa saber primeiro, disse Marcus calmamente, olhando ao redor, como se tivesse medo de ser ouvido. Antes de encontrar Sophie, eu vi quem a deixou lá. E se estou certo sobre quem era. Ele fez uma pausa. Você não vai gostar disso. Wobont parou. O que você quer dizer? Marcus o olhou diretamente nos olhos. Era alguém que ela conhecia, alguém em quem você confiava. E pela forma como ele soava no telefone enquanto eu estava escutando, tudo isso foi planejado para destruir você também. Se seu coração está acelerado com esta história de traição e mistério, inscreva-se no canal, porque o que Marcus descobriu sobre a verdadeira identidade do sequestrador vai chocá-lo tanto quanto chocou Wobont. E a vingança que eles planejaram juntos é mais satisfatória do que qualquer justiça que você já viu. Marcus olhou ao redor mais uma vez antes de fazer sinal para Wobont se dirigir ao metrô. Ela está no Bronx, mas não podemos levar seu carro. É muito chamativo. E senhor, ele hesitou. Quando chegarmos lá, não grite nem nada. Ela está realmente assustada. Durante a viagem de 40 minutos no metrô, Marcus relatou detalhes que fizeram o estômago de Wobont revirar. Sophie estava se escondendo no porão de um prédio abandonado por 3 dias, desidratada, com marcas nos pulsos, como se tivesse sido amarrada. Mais perturbador ainda, ela havia sussurrado o nome tio David várias vezes, sempre seguido de lágrimas. David Mitchell, o melhor amigo de Wobont há 20 anos, padrinho de Sophie, sócio minoritário na empresa. O homem que havia consolado a família quando a mãe de Sophie morreu no ano anterior. O mesmo David que havia insistido que Wobont contratasse mais segurança particular nas últimas semanas, alegando ter mais sensações sobre a segurança da família. Aqui, sussurrou Marcus, parando em frente a um prédio de tijolos vermelhos coberto de grafite. Ela está no porão. Eu trouxe água e lanches para ela, mas ela mal está comendo. Wobont seguiu Marcus escada abaixo,
seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ecoava pelo corredor úmido. E então ele a viu, Sophie, sua menina de 9 anos, encolhida em um canto sobre um colchão sujo, agarrando um ursinho de pelúcia que o Albert nunca havia visto antes. Papai, a voz dela era um sussurro rouco. Quando ela levantou o rosto, o Albert viu olheiras escuras sob seus olhos e um olhar que nenhuma criança deveria ter. O olhar de alguém que havia visto coisas que a assombrariam para sempre. O Albert correu até ela, envolvendo-a em seus braços cuidadosamente, como se ela fosse feita de vidro. Estou aqui, querida. Você está segura agora. Mas enquanto segurava sua filha, sua mente estava acelerada. Como David sabia onde procurar, porque ele havia sugerido contratar segurança justamente agora? E mais importante, que tipo de monstro? Faz isso com uma criança? Papai, Sophie sussurrou em seu ouvido. Tio David disse que era um jogo, que você sabia sobre isso. Mas então ele ficou bravo no telefone, gritando com alguém sobre dinheiro e contratos. Ele disse. Ela tremeu. Ele disse que se eu contasse para alguém, algo ruim aconteceria com você também. Marcos observou a cena com os braços cruzados. Senhor, a mais. Ela me contou sobre sua empresa. Esse tio David. Ele estava falando no telefone sobre transferir dinheiro, sobre assinar alguns papéis, enquanto você estava distraído procurando Sophie. Robert sentiu o sangue drenar de seu corpo. Nos últimos 3 dias, enquanto ele havia estado desesperadamente procurando por sua filha, David havia temporariamente assumido algumas de suas responsabilidades na empresa. Ele tinha acesso às contas, aos contratos, aos clientes. E o Robert havia dado permissão para ele fazer tudo, confiando cegamente em seu melhor amigo. Ele derrubou o celular uma vez, continuou Marcos. Eu ouvi falando com alguém. Quando ele descobrir o que aconteceu com a empresa, a dor da filha dele vai parecer nada. E então ele riu, Senhor. Ele riu como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Robert fechou os olhos, abraçando Sophie mais forte. 20 anos de amizade, de confiança, de compartilhar alegrias e tristezas. David havia estado ao seu lado quando sua esposa morreu. Ele havia segurado Sophie em seus braços no hospital. Ele havia sido o primeiro a oferecer ajuda quando ela desapareceu. E agora o Albert entendia por que David havia insistido tão fortemente para que ele não envolvesse a polícia imediatamente. Vamos dar mais algumas horas, ele havia dito. Talvez ela esteja apenas perdida. A polícia poderia complicar as coisas desnecessariamente. Mais algumas horas para ele completar sua sabotagem financeira. Marcos se agachou ao lado deles. Senhor, eu sei que é difícil ouvir isso, mas há algo que você precisa saber sobre esse homem. Ele olhou o Albert diretamente nos olhos. Ele não está fazendo isso sozinho. Ontem de manhã, quando trouxe comida para Sophie, eu o vi conversando com 2 outros homens de terno perto daqui. Reconheci um deles da televisão. Ele é aquele político que sempre fala sobre família e valores tradicionais. O mundo de Robert começou a girar. Isso não era apenas traição pessoal. Era uma conspiração envolvendo pessoas poderosas. E ele havia sido o alvo perfeito. Um homem vulnerável pela perda recente de sua esposa, completamente focado em seu negócio, confiando cegamente naqueles mais próximos a ele. Mas enquanto segurava Sophie e olhava para Marcos, um menino que a sociedade havia tornado invisível, mas que havia sido o único a realmente ajudar sua família, algo mudou dentro de Robert. A dor estava se transformando em algo mais perigoso. Determinação. Marcos, ele disse calmamente. Você quer ajudar a derrubar esses homens? O menino acenou sem hesitação. Então vamos ter que ser muito mais espertos do que eles pensam que somos. Porque o que David e seus cúmplices não sabiam era que o Albert não havia chegado ao topo do mundo dos negócios sendo ingênuo. E agora, com a verdade revelada e um aliado improvável ao seu lado, a vingança que estava tomando forma seria mais devastadora do que qualquer coisa que eles poderiam ter imaginado. Nas próximas 24 horas, enquanto Sophie se recuperava em um hospital particular sob um nome falso, Robert fez algo que David nunca teria esperado. Ele parou de procurar por sua filha.
Publicamente, ele cancelou os alertas da mídia, dispensou os investigadores particulares e disse a todos que precisava de tempo para processar a situação. David ligou 3 vezes naquele primeiro dia. Sua voz pesada de preocupação falsa. Wabont, meu amigo, você não pode desistir agora. Sophie precisa que você seja forte. Era quase impressionante como ele soava sincero, sabendo exatamente onde ela estava o tempo todo. Mas Robot não estava desistindo. Ele estava planejando, e seu primeiro movimento foi algo que nenhum empresário milionário jamais faria. Ele se mudou temporariamente para um apartamento modesto no Bronx, 3 quarteirões de onde Marcus vivia nas ruas. Porque se ia haver uma guerra, ele precisava de inteligência real, não de detetives caros que David poderia comprar. Marcus provou ser um aliado mais valioso do que o Wabont jamais poderia ter imaginado. O garoto conhecia cada esquina daquele bairro, cada morador de rua, cada câmera quebrada e cada ponto cego na rede de vigilância da cidade. Mais importante, ele era completamente invisível para pessoas como David e seus capangas. Senhor Wabont, disse Marcus numa manhã, retornando de uma de suas missões de reconhecimento. Aquele político que vi conversando com o tio David. Descobri onde ele fica quando vem ao Bronx. O menino sorriu. E não é um lugar que ele gostaria que sua esposa soubesse. Mas o verdadeiro golpe de sorte veio quando Wabont conheceu Helena Rodrigues, uma advogada de crimes financeiros que trabalhava para o Bunnan em uma clínica jurídica local. Ela tinha 38 anos, havia crescido no mesmo bairro que Marcus e odiava homens poderosos que abusavam do sistema. Deixe-me entender direito, disse Helena, revisando os documentos que Wabont havia trazido para ela. Seu melhor amigo sequestrou sua filha para ganhar tempo para saquear sua empresa, e agora está fingindo ajudá-lo a procurá-la? Ela riu amargamente. Típico. E aposto que ele já tem um plano para sair parecendo o herói. No final, Helena estava certa. Através de contatos desconhecidos de David, Wabont descobriu que seu melhor amigo havia elaborado um plano para encontrar Sophie em uma encenação dramática. Em 48 horas, ele seria o herói que salvou a filha de seu amigo, ganhando gratidão eterna, e ninguém suspeitaria que ele havia orquestrado tudo. Enquanto isso, Marcus se tornou o espião perfeito. David e seus cúmplices falavam livremente perto dele como se ele fosse um móvel. O menino descobriu nomes, locais de encontro, até senhas de contas bancárias mencionadas em conversas descuidadas. Eles vão se encontrar amanhã às 2 da tarde em um restaurante italiano no lado leste, relatou Marcus. O político vai receber $50 mil por sua cooperação, e há um terceiro homem, alguém do departamento de polícia que está garantindo que a investigação do sequestro não chegue perto da verdade. Wabont sentiu uma raiva fria e calculista tomar conta dele. David não havia apenas traído uma amizade de 20 anos, ele havia corrompido policiais e políticos, transformado o sequestro de uma criança inocente em uma farsa elaborada para encobrir roubo corporativo. Mas Helena tinha a melhor notícia de todas. Wabont, você sabe que David cometeu um erro fatal. Ela mostrou documentos bancários que havia obtido através de contatos legais. Ele moveu o dinheiro de sua empresa usando transferências eletrônicas que deixam rastros permanentes. Além disso, para acelerar o processo, ele usou sua própria conta pessoal como ponte. O que isso significa? Significa que temos prova documental e irrefutável de que ele roubou de você. Essas não são apenas suspeitas ou teorias. É evidência que nenhum advogado caro poderia contestar. Naquela noite, enquanto Sophie dormia pacificamente em um quarto de hospital seguro, Wabont olhou pela janela do apartamento modesto onde estava ficando. Marcus estava ensinando alguns meninos mais novos a jogar xadrez em um tabuleiro improvisado. Era uma cena que o fez pensar sobre quem realmente importava na vida. Marcus, ele disse quando o menino subiu. Amanhã vamos colocar nosso plano em ação. Mas primeiro preciso que você saiba que depois que tudo isso acabar, você não vai voltar para as ruas. Nunca. Marcus o olhou com olhos que haviam visto demais. Tem certeza? Eu não sou como vocês. Não sei como ser rico. Você não precisa ser rico, Marcus. Você precisa ser livre. E depois do que fizermos amanhã, David e todos os seus amigos poderosos
Vão aprender que subestimar pessoas como nós foi o maior erro de suas vidas. Porque enquanto David pensava que havia orquestrado o crime perfeito, ele não havia contado com 3 fatores cruciais: a determinação de um pai desesperado, a inteligência de um menino invisível que ouvia tudo, e a ira de uma comunidade inteira que estava prestes a descobrir como homens ricos brincavam com vidas humanas por ganância. O encontro no restaurante italiano estava marcado para terça-feira, mas David e seus cúmplices não sabiam que cada palavra seria gravada, cada transação documentada e cada mentira exposta em câmera, transformando sua traição privada em uma humilhação pública devastadora. O que nenhum deles percebeu foi que o Abbott havia aprendido algo fundamental sobre vingança durante aqueles dias no Bronx. Às vezes a melhor estratégia não é atacar de cima para baixo com poder e dinheiro, mas de baixo para cima com verdade e justiça, especialmente quando você tem aliados que seus inimigos nem podem ver. Terça-feira chegou com um céu cinzento que parecia antecipar a tempestade que estava prestes a desabar sobre David Mitchell. Às 2 horas em ponto, ele entrou no restaurante italiano do lado leste, usando seu terno de $3.000, sorrindo com a confiança de alguém que acredita ter orquestrado o crime perfeito. Marcus estava estrategicamente posicionado em uma mesa de canto, fingindo ser apenas mais um entregador. Ninguém prestou atenção nele, exatamente como planejado. O microfone discreto costurado em sua jaqueta captou cada palavra com clareza cristalina, transmitindo tudo para Helena, que estava monitorando de uma van estacionada 2 quarteirões adiante. "Cavalheiros", disse David, cumprimentando o congressista. "Hellesen e o detetive Monfy, espero que apreciem champanhe caro, porque hoje comemoramos nossa vitória completa." O que David não sabia era que o Abbott havia passado as últimas 48 horas, não apenas coletando evidências, mas construindo uma rede de exposição, que transformaria essa reunião privada em um espetáculo público devastador. 3 câmeras escondidas capturavam diferentes ângulos da mesa. 2 jornalistas investigativos esperavam do lado de fora, e mais importante, a transmissão ao vivo já estava sendo enviada para uma conta de mídia social com mais de 200.000 seguidores. 50.000 para você, Hellesen, disse David, deslizando o envelope pela mesa, e 30 para Monfy, por manter a investigação longe de nós. Ele riu arrogantemente. "O Abbott ainda acha que estamos procurando por sua filha." Patético. Foi então que Marcus calmamente se levantou e caminhou até a mesa deles. "Com licença, cavalheiros", ele disse com uma polidez que contrastava com suas roupas simples. "Meu nome é Marcus, e eu tenho algo que pertence a vocês." David franziu a testa, irritado. "Garoto, não sei quem você é, mas eu sou quem encontrou." "Sophie", Marcus interrompeu, sua voz ganhando uma firmeza que fez os 3 homens congelarem. "Eu sou quem ouviu cada palavra que vocês disseram nos últimos 4 dias. E eu sou quem está transmitindo esta conversa ao vivo para o mundo inteiro agora mesmo." O rosto de David perdeu a cor. "Do que você está falando?" Marcus sorriu. "Não. Mais o sorriso de um menino vulnerável, mas de alguém que havia aprendido a jogar xadrez com mestres. Olhem ao redor, cavalheiros. Veem aquela mulher lendo o jornal. Ela é uma repórter investigativa. O homem no bar é um promotor federal, e aquelas 3 pessoas que entraram há 5 minutos são agentes do Polícia Federal norte-americana." Hellesen tentou se levantar, mas sua perna tremeu tanto que quase caiu. Isso é impossível. Nós fomos cuidadosos. Vocês foram arrogantes", disse uma voz familiar atrás deles. O Abbott Anderson apareceu, caminhando calmamente em direção à mesa, seguido por Helena e 2 agentes federais. "Vocês subestimaram um pai desesperado, uma advogada brilhante, especialmente, um menino que vocês nem conseguiam ver." David se levantou abruptamente, o pânico finalmente superando sua compostura. "Robert, você não entende. Posso explicar tudo isso. Somos amigos há 20 anos. Amigos não sequestram as filhas de seus amigos", Robin respondeu com calma gelada. "Amigos não roubam as empresas de seus amigos e certamente não riem ao causar trauma psicológico a uma criança de 9 anos. Helena abriu uma pasta grossa. "David Mitchell, você está formalmente acusado de sequestro, extorsão, lavagem de dinheiro, corrupção de funcionários públicos e conspiração criminosa."
Ela olhou para Helsen e Murphy. Vocês também, cavalheiros. Mas a devastação real ainda estava por vir. Marcos puxou um tablet mostrando a tela para os três homens. Querem ver algo interessante? Nossa transmissão ao vivo já tem mais de 500 mil de visualizações. Os comentários são, bem, vocês podem imaginar. A tela mostrava uma enxurrada de mensagens indignadas. Justiça para Sophie estava em alta. O nome de David Mitchell estava sendo associado a sequestrador de crianças e traidor psicopático em milhares de posts. Sua empresa havia perdido 40% de seu valor de mercado em 2 horas. Sua esposa já havia postado uma declaração se divorciando dele publicamente. Helsen estava hiperventilando. Minha carreira, minha família. Eu tenho filhos. Sophie também tem uma família, Robert disse friamente. Você pensou nisso quando decidiu participar do trauma dela por $30 mil? Murphy tentou negociar. Posso entregar informações sobre outros casos. Posso cooperar com o sistema de justiça. Tarde demais para tentar ser um herói, Helena disse. Você teve uma carreira de 20 anos para fazer a coisa certa. Escolheu fazer a coisa errada quando pensou que ninguém estava vendo. Enquanto os três homens eram algemados, David fez uma última tentativa desesperada. Robert, por favor, crescemos juntos. Você foi padrinho no meu casamento. Isso não pode terminar assim. Robert o encarou por um longo momento. Você está certo, David. Isso não pode terminar assim. Ele fez uma pausa. Isso precisa terminar com justiça completa. E então veio o golpe final. Helena lhe mostrou outro documento. David, você se lembra daquela transferência que fez usando sua conta pessoal como ponte? Bem, acontece que isso não foi apenas evidência de roubo. Foi evidência de sonegação fiscal. Ela sorriu. A Receita Federal quer falar com você sobre os últimos 10 anos de suas declarações de imposto. Parece que você deve ao governo cerca de $2 milhões em impostos não pagos. Naquele momento, David Mitchell percebeu a magnitude completa de sua destruição. Não era apenas prisão. Era falência total, divórcio público, filhos que mudariam seus sobrenomes, uma reputação que nunca se recuperaria e décadas na prisão. Enquanto era levado pelos agentes, David olhou para trás uma última vez. Robert estava abraçando Marcos e ambos estavam observando pela janela do restaurante uma pequena multidão que se reunira do lado de fora, aplaudindo a prisão sendo transmitida ao vivo. Como? David murmurou para si mesmo. Como um menino de rua. E um homem desesperado conseguiram me destruir tão completamente? A resposta era simples, mas David nunca a entenderia. Eles não haviam subestimado ninguém enquanto ele havia subestimado todos. E neste jogo de poder, aqueles que subestimam sempre perdem tudo. No centro daquele restaurante, onde minutos antes a corrupção e a crueldade haviam sido celebradas, uma nova realidade estava agora tomando forma, como uma sinfonia que finalmente encontra sua harmonia após anos de notas dissonantes, provando que a verdadeira justiça não conhece classe social, cor da pele, ou limitações impostas por aqueles que confundem poder com impunidade. 6 meses depois, Robert Anderson estava sentado no escritório da Anderson e Associados, a nova empresa de consultoria que havia fundado após vender sua participação em sua empresa anterior. Através da janela panorâmica, ele olhava para Manhattan de uma perspectiva completamente diferente. Não se tratava mais apenas de lucro. Tratava-se de propósito. Marcos bateu na porta, segurando uma pasta grossa. Agora com 13 anos, usava o uniforme da prestigiosa escola preparatória St. Andrews, mas tinha a mesma determinação nos olhos. Sr. Robert, os relatórios da fundação chegaram. Tiramos mais 250 crianças das ruas neste trimestre. A Fundação Marcos e Sophie, criada com parte do dinheiro recuperado do esquema de David, havia se tornado um modelo nacional para programas de proteção infantil. Sophie, agora com 10 anos e em terapia, havia insistido em levar o nome de Marcos também. Ele me salvou primeiro, ela havia dito simplesmente. Helena entrou logo depois, agora sócia da empresa e diretora jurídica da fundação. Tenho notícias sobre nossos velhos amigos, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. David foi condenado a 25 anos sem liberdade condicional.
Harrison perdeu sua reeleição por 82% dos votos, a maior derrota na história política do estado. E Murphy, ela riu amargamente. Ele está servindo drinks em um bar à beira da estrada em Nevada. Mas as consequências foram muito além da prisão. O vídeo ao vivo da prisão havia viralizado com mais de 50 milhões de visualizações. Nunca subestime se tornou um movimento social. 3 documentários foram produzidos sobre o caso. Mais importante, dezenas de outros casos de corrupção vieram à tona depois que pessoas comuns perceberam que tinham o poder de confrontar a injustiça. Wabond olhou para a foto emoldurada em sua mesa. Ele, Sophie Marcus no dia da adoção oficial. Marcus havia escolhido manter seu sobrenome original, mas agora era legalmente irmão de Sophie. Quero honrar de onde vim, ele havia explicado. Mas também quero pertencer a algum lugar. Naquela tarde, os 3 estavam voltando da escola de Sophie, quando ela fez uma pergunta que nenhum deles esperava. Papai, você perdoou o tio David? Wabond parou de dirigir por um momento. Perdoar não significa esquecer, Sophie. Significa não deixar que a raiva de alguém controle sua vida. David escolheu ser cruel, mas nós escolhemos ser melhores. Marcus assentiu pensativo. Nas ruas você aprende que vingança é diferente de justiça. Vingança é sobre machucar aqueles que te machucaram. Justiça é sobre impedi-los de machucar outras pessoas. Sophie sorriu. E também é sobre construir algo melhor, certo? Isso estava exatamente certo. A empresa de Wabond agora empregava exclusivamente pessoas que haviam sido subestimadas, ex-moradores de rua reabilitados, ex-presidiários, imigrantes qualificados, pessoas com deficiência. A produtividade estava 28% acima da média da indústria. E a rotatividade era quase zero. Marcus havia se tornado um palestrante em escolas, contando sua história para milhares de jovens. Vocês não são invisíveis, ele diria. Vocês são subestimados. E essa é a sua maior vantagem. Porque quando ninguém espera nada de você, qualquer coisa que você faça o surpreende. Naquela noite durante o jantar, Wabond recebeu uma ligação. Era o governador, querendo discutir uma parceria estadual para o programa de reintegração social que Marcus havia ajudado a desenvolver. Quando desligou, encontrou seus 2 filhos olhando para ele com orgulho. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Disse Sophie, brincando com o colar de borboleta que agora usava o tempo todo. O tio David pensou que conhecia o papai, mas só conhecia quem o papai fingia ser para fazer as pessoas gostarem dele. Quando viu quem o papai realmente era, já era tarde demais. Marcus riu. É como xadrez. Você deixa seu oponente pensar que está ganhando enquanto posiciona suas peças. Quando ele percebe o que está acontecendo, o jogo já acabou. Enquanto isso, em uma penitenciária federal a 400 milhas de distância, David Mitchell estava sentado em uma pequena cela, relendo pela milésima vez as notícias sobre o sucesso da família que havia tentado destruir. Sua esposa havia se casado. Novamente, seus filhos haviam mudado seus sobrenomes. Seus bens haviam sido leiloados para pagar danos. O que mais o atormentava não era ter perdido tudo. Era saber que Wabond e Marcus haviam construído algo maior do que ele jamais poderia. Enquanto ele destruía por inveja, eles criavam por amor. Wabond fechou seu laptop naquela noite, satisfeito. A mesa ao seu lado estava coberta de desenhos. Sophie havia feito toda a família junta, incluindo Helena, que havia se tornado mais do que apenas uma sócia. Eles eram prova viva de que família não é sobre sangue, é sobre escolha. Marcus entrou no quarto para dar boa noite, como havia feito todas as noites nos últimos 6 meses. Senhor Wabond, posso fazer uma pergunta? Sempre. Você acha que tudo isso teria acontecido se o tio David não fosse tão ganancioso? Wabond pensou. Por um momento. Talvez não, Marcus. Às vezes pessoas más nos fazem o maior favor de nossas vidas, ao nos mostrar quem realmente somos quando somos testados. E era exatamente isso. David havia tentado quebrar uma família, mas acabou forjando uma ainda mais forte. Tentou roubar o futuro de uma criança, mas acabou dando-lhe um lar. Tentou destruir um homem, mas acabou revelando um herói. A verdadeira vitória não foi ver David na prisão. Foi ver Sophie rir novamente, Marcus se formar com honras e centenas de outras famílias reunidas através da fundação que nasceu da dor,
e se transformou em esperança. Porque no final, a melhor vingança nunca é destruir aqueles que te machucam, é construir algo tão significativo que sua maldade se torna irrelevante, provando que amor e justiça sempre vencem quando pessoas corajosas decidem não aceitar a injustiça como seu destino inevitável. Se esta história de coragem, família e justiça tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que os verdadeiros heróis são aqueles que transformam suas maiores dores em propósito, e que às vezes você tem que perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida.